Vamos lá. Hoje a gente vai falar, eu vou dar dicas práticas de como você falar uma vez com seu filho e ele te obedecer. É, eu tenho aqui um passo a passo muito fácil, simples de aplicar e que você, mãe, que está com dificuldade com seu filho, enfrenta qualquer dificuldade de comunicação, ou seja, você tem que falar várias vezes para que seu filho obedeça. Você precisa gritar, você perde a paciência, e isso acaba sendo muito desgastante para você. Então, hoje, nessa aula, eu vou passar o passo a passo simples, prático, para que você possa falar e o seu filho obedecer de forma clara e específica, né? Toda mãe, ela tem esse sonho de falar com o filho e o filho obedecer, ser aquele filho obediente, que ouve, que faz tudo que a mãe pede, tudo que você, como mãe, pede naquela hora. O que enfrentamos hoje em dia é uma falta de comunicação assertiva. Essa falta de comunicação acaba trazendo muitos ah, malefícios aí na comunicação, no diálogo. Esses malefícios são que os filhos acabam se tornando filhos muito agitados e desequilibrados, e mães muito doentes, e acaba tendo mães, as mães acabam se tornando mães doentes, que se distanciam dos filhos, que acabam perdendo o prazer de ser mãe, muitas das vezes, por causa dessas dificuldades. Mas existe uma solução, existe uma saída para você que está vivendo esse momento, né? De você não conseguir corrigir seu filho, não conseguir fazer com que ele obedeça, você tem muita dor de cabeça, então existe sim essa solução. E se você é essa mãe que sonha em ter, em viver essa maternidade, fica aqui comigo que você vai conseguir hoje trazer para dentro da sua casa uma paz, um equilíbrio, uma transformação muito grande e você vai ter certeza do futuro do seu filho, né? Porque o que causa muitas vezes a preocupação excessiva é que a mãe, muitas vezes, ela não sabe como vai ser o futuro daquele filho que é tão desobediente, que reclama de tudo, que é preguiçoso, enfim. Então, você vai descobrir tudo isso aqui, tá bom? Então, como eu falei aqui, ó, toda mãe sonha, né? Isso é maravilhoso. Hoje não vai ser só um sonho, vai ser uma realidade. Você vai viver essa realidade, tá? O encontro foi no dia 20, mas estou regravando essa aula, tá? Você se sente cansada de repetir 1000 vezes para o seu filho? Você se sente cansada? Eu vou, antes de entrar nesse assunto, antes de explicar o passo a passo, eu vou trazer um fato que nós vivemos aqui. Esse fato é o seguinte: ele, nós quando éramos crianças, na nossa época, no nosso pai, no tempo dos nossos pais, nós éramos assim muito obediente aos nossos pais, né? Nós tínhamos ali muitas regras, eram muitas regras mesmo dentro de casa, né? E é o que eu vejo hoje. Hoje em dia não existe tantas regras como existiam na nossa infância, quando eu era criança. Nossos pais, além de colocar regras muito claras e objetivas, nossos pais também cobravam que nós cumpríssemos em todas as nossas regras, todas as regras que eles impunham a nós. Então, o que que acontecia? É, nossos pais explicavam que as regras da casa eram acordar cedo, ir para a escola, voltar da escola, cumprir com as tarefas diárias da casa, ajudar os irmãos tinham que ajudar uns aos outros. É, quais eram mais regras? Nós tínhamos que não podíamos ir para a casa dos outros. Eu estou falando essas regras que aconteciam na minha casa. Talvez na sua casa tinha outras regras, tá? Então, na minha casa era assim. Existiam essas regras muito específicas para que nós, eu e meus irmãos, tínhamos que cumprir. Não podíamos ir para a casa dos outros. Se a gente se atrevesse a ir à casa dos outros, a gente sabia que íamos ser cobrados por aquilo e iríamos ser punidos. Muitos pais antigamente batiam nas crianças quando as puniam.
né? Nós éramos punidos com castigo, apanhávamos, ficávamos sem ir para a rua, ficávamos sem brincar, tudo isso. E as crianças da época tinham isso muito claro na cabeça. É tanto que no grupo de conversa entre as crianças, ela falava assim, meu pai não deixa eu fazer isso. E a outra criança tentava manipular a outra, mas tenta, né? Tenta para você, fala com seu pai, conversa, vê se ele deixa. E a criança, ela tinha isso muito bem claro que o pai e a mãe não deixavam, né? Igual era o meu caso. Se eu fosse para casa de algum vizinho, o meu pai ou a minha mãe falava, olha, se você for para casa de algum vizinho, você já sabe o que que vai acontecer com você. E ali me dava aquele medo. Então, o que que eu fazia? Quando um coleguinha meu me chamava para ir na casa, eu falava assim, olha, eu não posso entrar na sua casa. Então, trazendo essa luz aqui para você, o que que eu vou trazer aqui hoje para ficar bem claro e específico em relação à desobediência do seu filho hoje. Sabe por que que seu filho ele não obedece nem em casa, nem na escola e nem na rua? Porque você não tem rotina clara. Ou você não tem regras claras na sua casa. As regras da sua casa, ela tá deixando a desejar. Talvez até tem regras, mas não tem punições para quem desobedece as regras, para quem quebra essas regras. Então, o que que é importante você saber que todas as crianças precisam de regras e quando elas não a cumprem, ela precisa entender qual a punição para quem não cumpriu a regra. Porque é assim com nós adultos. Nós seguimos regras na sociedade. Então, por que que a criança não tem que ter regra? Por que que você, como mãe, não põe regras no seu filho? E talvez até você põe regras, porém você não sabe como cobrar, como exigir que ele cumpra essas regras e que você fale uma vez e ele te obedeça, tá? Então, o que que você vai fazer? Então, em casa, a primeira coisa que você vai fazer é estabelecer regras para o seu filho. Quando você estabelece regras, o seu filho ele vai ter uma clareza aí de como agir, tá? Por mais que ele possa dizer que não sabe, que não quer regras, mas ele sempre vai ter isso em mente, que regras são regras. Então, primeira coisa que você vai fazer, coloca regras no seu filho, coloca regras na sua casa. Horário de acordar, horário de dormir, todo mundo tem que seguir a regra à risca. Não importa se é bebê, criança, primeira infância, segunda infância e adolescente, tá? Então, não importa, você é que manda, quem manda é a mãe. Então, a mãe colocou as regras, tem que obedecer. E quando os seus filhos não estão obedecendo as regras que você colocou, o que que vai acontecer? Você vai começar a cobrar a regra com punições. Olha, quem acordar tarde vai ter que dormir mais cedo, antes de todo mundo antes, para poder acordar cedo, porque não é tolerar, não, eu não tolero que acorde tarde, eu não tolero que acorde atrasado. Então, vai ficar, por exemplo, se o seu filho ele cumpre algo antes de dormir que ele gosta, você vai dar a punição para ele de retirar aquilo que ele gosta. Por quê? Por causa daquilo ele está quebrando uma regra muito importante dentro de casa e isso não é aceitável por você, tá? Isso eu estou falando de criança grande, criança e adolescente. Criança, a partir de 5 anos, 4, 5 anos aí, elas já entendem bem essas regras e essas punições, tá? Então, a criança, se você chegar para sua criança, seu adolescente aí, adolescente grande, olha, fulano, é o seguinte, a regra da casa é assim, então tem que dormir cedo para acordar cedo. Se você descumprir, você vai ser punido por isso. Você não vai poder estar junto com seus outros irmãos que acordou cedo, que se esforçou e você não conseguiu acordar cedo. Ou então, na escola, peraí que a gente vai falar da escola. O próximo passo é a escola. Ou então, não está cumprindo, não está lavando a louça, ou não está escovando os dentes, ou não está tomando banho nos horários, ou não está fazendo o dever no horário. E aí, cada regra quebrada é uma punição de acordo. Não pode ser uma punição que, por exemplo, acordou tarde, é, vou colocar você de castigo. Não.
acordou tarde. Qual foi o motivo que levou ele a acordar tarde? Aí você vai retirar aquilo que ele tanto gosta de fazer, né? E aí você vai dar essa punição de retirar, tá? O seu filho vai obedecer às regras de vez? Não. Isso vai demorar mais ou menos em 20 dias. Então, para que você consiga que seu filho te obedeça, primeiro, regras claras e específicas, punições para cada regra que foi quebrada, e o seu filho ele tem que entender a regra e andar certinho ali na regra. Só que para você estabelecer isso, que ele consiga entender as regras e te obedecer para quando você falar uma vez, mais ou menos 20 dias. Não adianta você tentar colocar o seu filho ou sua criança para colocar novas regras e fazer com que a criança cumpra aquela regra no dia seguinte. Não, você vai ter que ter um acompanhamento ali até essa criança conseguir cumprir as regras sozinha e você falar uma vez e ela te ouvir, né? Então, toda vez que você cobrar algo que a sua criança errou, cobra de acordo com a regra. Olha, você quebrou a regra da casa, você não cumpriu, isso que está escrito. Então, tem que ficar em cima, não pode deixar à vontade, não pode deixar solto, porque senão sua criança não vai, te obedecer. Você vai ter que falar 3, 4, 5 vezes e não vai te obedecer. Você vai sempre ter o desgaste emocional, um desgaste diário de colocar para fazer e ele não vai obedecer, tá? E isso agora, você criou as regras na sua casa e agora está cobrando as regras, está punindo sua criança por ela não ter cumprido as regras. Então, o que que vai acontecer? Agora, a escola. Na escola também tem regras para mau comportamento na escola, né? Desobedeceu o professor, falou alto com o professor, olha só, quais são as punições que você vai dar? Quando quebrou alguma regra na escola, você vai dar a punição o seguinte: fulano, olha só, o meu filho ou minha filha, você quebrou essa regra na escola, tá? Você pode falar isso para sua criança de 4, 5 anos, pode. Você teve um mau comportamento, você agora vai ser punido assim. Você vai ter que ir para a secretaria, vai ter que ir para a diretoria, sabe? Então, a criança quebrou uma regra. Se ela quebrou a regra, desrespeitou o professor, desobedeceu na escola, bateu num colega, o que que vai acontecer? A punição vai ser: seus colegas vão ficar distante de você. É isso que você quer? É isso que você quer que seus colegas fiquem distantes de você? Quando você começa a desobedecer na escola, quando você começa a ter um mau comportamento na escola, tem algumas punições que vai acontecer com você. A professora vai me chamar, aí a professora vai me chamar, vai chamar seu pai, e depois a gente vai ter que chamar o psicopedagogo, psicopedagoga, né? Se a criança persistir muito naquele erro, você colocou a regra para ela durante 20 dias sobre o mau comportamento dela e está cobrando durante os 20 dias e a criança mesmo assim insiste em não te ouvir, então o que que você vai fazer? Você vai começar a aumentar o grau de punição. Olha, vamos ter que chamar o conselho tutelar. No conselho tutelar, você vai ter que explicar o porquê que você está fazendo isso. E a criança ela vai começar a pensar: nossa, isso é chato, eu não quero, eu tenho medo do conselho tutelar. Eu tenho medo da diretora, eu tenho medo da professora falar para o meu pai, enfim. Então, a criança ela vai começar a pensar e ela vai parar com aquele mau comportamento, tá? Então, e é qualquer criança de qualquer idade, tá? Você já pode colocar regras e as consequências e as punições, né, da criança ter desobedecido. Lembra lá dos nossos pais? Os nossos pais colocavam a regra bem clara para a gente e ficava de olho. Se a gente descumprisse as regras, ele falava assim: Fulano, eu não falei para você não entrar na casa do vizinho? Você entrou? Não quero mais ver você brincando com aquele vizinho ou com aquela criança. E retirava a gente, e ali a gente sentia uma coisa assim muito, muito ruim. Por isso que nossos pais falavam uma vez e a gente obedecia. Não era porque os nossos pais batiam, não. Era porque eh, a gente sabia que o que a gente estava fazendo era errado.
E sobre bater, eu não vou entrar nessa parte, né, que é uma outra parte também que futuramente eu vou estar falando aqui, tá bom? Também, às vezes, você vai com sua criança para a rua, para um parque, para um shopping, enfim. E a sua criança, ela faz você passar vergonha, você sente que sua criança fez você passar vergonha. Quando as regras elas são muito claras em casa, a criança automaticamente ela vai obedecer na rua. Agora, quais são as regras de ir para a rua? De ir para o shopping. Quais são as regras? Se você observa que sua criança ela faz muita birra na rua, ela corre, ela não te dá a mão, ela não te ouve, então você tem que colocar essas regras para a criança antes de sair de casa. Porque aí o que que vai acontecer? A criança ela vai começar a entender que, vixe, eu tô indo para a rua. Minha mãe já falou que na rua eu não posso pedir doce, sorvete, que eu vou comer só hambúrguer, que eu não posso correr na frente. Então, mesmo que você colocou as regras, né, para a criança, quais são as consequências de quebrar as regras? Quais são as punições que você vai dar para a criança? Você vai chegar para sua criança e vai falar: meu filho, estamos indo para a rua, então o que que a gente vai fazer na rua? Você coloca a sua criança para repetir para ela lembrar. Tá? Ah, a gente vai no cinema e comer pipoca e depois hambúrguer. Ótimo. Só isso que a gente vai. Não adianta você pedir outras coisas que eu não vou te dar e eu não vou fazer. Entendeu? E se você, mesmo assim, chorar, insistir, aí eu não vou mais te levar. Eu não vou te levar mais para você fazer esses passeios legais com a gente. O próximo passeio você vai ficar de fora. É isso que você quer? E a criança ela vai lembrar disso, tá? Agora você leva a sua criança para o parquinho. Chega lá, a criança ela fica brigando, ela briga com outro coleguinha. É uma criança que perturba os outros coleguinhas, né? E também isso vale para a escola também. Se a criança perturba muito os outros coleguinhas, o que que você vai fazer? A consequência de perturbar os coleguinhas é ficar sem os coleguinhas. Os coleguinhas não vai querer mais falar com a criança. Você vai sempre frisar. Olha, é importante respeitar o colega, os coleguinhas no parque, na escola. Por quê? Porque se você brigar com seu colega, ele não vai querer mais ser seu coleguinha. Você vai ficar sem coleguinha. Você vai ficar sem amiguinho. É isso que você quer? Então, a criança fez, ela vai ser retirada de perto dos colegas. Ela tem que perceber que a ação dela gera uma consequência negativa para ela mesma. Então, isso vai estar ajudando a sua criança a perceber as coisas, os atos dela, tá? Os atos errados dela. No parque, você foi para sua criança no parque, aí no período em que, no trajeto entre a casa e o parque, a sua criança quer sorvete, quer doce, quer correr. Do sorvete, do doce, o que que vai acontecer? Você vai explicar, "Ó, hoje não tem sorvete porque você já comeu doce essa semana. Agora, só no próximo dia tal que você vai comer doce. Não fica insistindo, não fica chorando, pedindo. Tá entendendo? Entendi. Ponto final. Agora, sua criança correu na rua, né? Sua criança correu. Vocês estão indo pro shopping ou para um lugar legal que a criança gosta muito. Beleza. E aí, o que que vai acontecer? Ela correu, te desobedeceu, você falou, ela não te ouviu. Ótimo. Você vai pegar essa criança no braço. E se essa criança fizer birra na rua, primeiro dá uma água, espera ela se acalmar, para depois você ir lá e dar a punição da consequência, né? Conversar com ela sobre as consequências do erro dela. E aí, você só vai dar a punição depois que você conversar com a criança e ela entender. Então, só dá a punição se ela não entender, tá? Em todos o passo a passo que eu dei anteriormente, você só vai trazer a punição se a criança não te entender. Aí sim você vai dar a punição. Então, a punição para uma criança que corre na rua seria qual? Seria a criança pegar não, correr e aí você viu que a criança correu, você falou várias vezes, não corre, não vai, ó, não vou trazer mais, olha, vai apanhar quando chegar em casa, olha, nada disso adianta. O que que você vai fazer? Você vai chamar a criança, pegar ela e vai falar com ela, vem cá. Você correu na frente por quê?
Ah, mas é porque eu quero chegar logo no parque. Não. A regra é não corre na rua. Lembra lá que eu falei lá em casa? Que a regra não é para. Você não pode correr na rua, você tem que segurar na minha mão? Então, você não está fazendo isso. Sabe o que que vai acontecer? Eu não vou mais te levar para o parquinho. A gente vai voltar para casa agora mesmo. É isso que você quer? Aí deixa a criança responder. Se a criança responder que é isso, sim ou não, ah, eu não, mas eu quero correr. Você espera a criança acalmar, você repete. Você vai repetir. É isso que você quer? Vamos voltar para casa. Aí a criança vai começar a pensar. Deixa a criança pensar. Vai falando até a criança parar e pensar. Ei, olha para mim. Aí a criança não quer te ouvir, vira o rosto, faz isso, faz aquilo. Ei, olha para mim. É isso que você quer? A gente vai voltar para casa. Eu estou falando com você. Você não está querendo, né? Então tá bom. Vamos voltar agora. Você pega no braço da criança e volta, vai voltando. E a criança vai falar: Não, mamãe, tá bom, eu não vou correr mais. E você vai ver o quanto que vai ser mais calmo, mais tranquilo. Vai ser uma criança mais calma, mais tranquila, porque ela vai entender as regras. A criança ela não entende a dor depois de sair, não ter o celular ou apanhar em casa. Isso não funciona, tá? Não funciona. Então, segue essa regra que vai dar certo para você, tá? É, todos os nossos filhos, eles têm, todas as crianças, nossos filhos, todas as crianças, elas têm muita inteligência, só que elas não sabem lidar com a inteligência que ela tem. Então, o que que vai acontecer? Você vai, é, você vai perceber que sua criança ela vai te testar. Se você deu muita liberdade para ela em algum momento, ela vai usar isso ao favor dela, porque ela é muito esperta. Só que quando você usa a regra, a consequência e a punição, a sua criança ela vai começar a usar a inteligência dela de forma diferente. Ela vai usar a inteligência dela de forma mais organizada e, inclusive, ela vai até conversar melhor com você. Então, todas as crianças, adolescentes, eles ficam nos testando para poder eles ganharem mais liberdade, que eles têm muita inteligência, eles são muito inteligentes, são muito abertos. Eu lembro que quando eu era criança, eu pegava as coisas muito rápido, eu era muito esperta, muito esperta. Eu entendia tudo. Só que eu não sabia como conduzir aquela esperteza minha toda, né? Porque a criança ela tem muita inteligência, mas ela às vezes ela sempre usa para se beneficiar, tá? Então, ela vai querer te testar, vai querer eh, responder, ela vai querer te testar. E aí, o que que vai acontecer? Geralmente, a mãe sempre perde a paciência, aí discute, fala várias coisas desnecessárias, fala assim, quem manda aqui sou eu, você não é nada, você é só uma criança, você só tem 12 anos, você é ou 7, ou 8, ou 9, enfim, você tem que me ouvir, você tem que me obedecer. Essas palavras, elas na cabeça das crianças, elas são é como se você estivesse travando uma batalha onde a criança precisa se defender toda hora. Você está ali, é como se fosse uma briga onde tem que ter um vencedor. E a criança, ela tá ali no meio daquela briga porque ela quer vencer, então ela vai testar você. Ela vai te testar até você, sabe, falar assim, cara, eu não aguento mais, tô por aqui com essa criança, tô por aqui, não aguento mais. Então, ó, tira toda essa discussão. Não abra. A criança e o adolescente, eles não sabem ainda nada da vida. Quem é o adulto é você. Você é o adulto, você já passou por todas as fases. Você agora está preparada para conduzir essa criança, mas tem que seguir esse passo a passo. Você vai seguir dentro regras, consequência e punição, tá? Você repete muitas vezes, por quê? Por que você repete muitas vezes? Porque em algum momento aquela criança, o seu filho, sua filha, ela se perdeu em meio à rotina, se perdeu em meio ao dia a dia ali, e você não colocou uma rotina muito bem colocada, umas regras muito bem colocadas, quero dizer, você não aplicou a regra, não aplicou.
a consequência de quebrar as regras e não aplicou a punição. Então, precisa sempre colocar a criança para dentro das regras. Lembra nossos pais como fazia? Eles colocavam as regras e cobrava a gente dentro das consequências, né? Eles estavam ali. E você quebrou a regra da casa X, você quebrou agora a consequência, se fizer de novo, vai ser a punição, tá? A falta de consistência entra aí também. Muitas das vezes os pais, eles não têm consistência em cobrar, em falar, em impor, sabe? Não, você tem que fazer isso e acabou. Nos primeiros 20 dias serão os dias mais difíceis, porque a rotina está bagunçada, talvez a rotina da sua casa está bagunçada, talvez seus filhos estão muito desobedientes, e para colocar eles na linha ali, é preciso consistência. Ou seja, você vai, um exemplo, você vai escrever as regras hoje, ó, fulano, você está fazendo assim, 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 e não tá legal. A partir de hoje nós vamos fazer assim, assim, assim. E aí você chamou seus filhos, conversou, colocou as regras, tudo direitinho. Agora você tem que ter consistência para cobrar, tá? Então, fica nisso e não deixe de cobrar, tá? Não deixe, a falta de consistência traz muita desorganização, tanto na vida da criança, do adolescente, tanto quanto na vida dos pais também, desorganização na casa, tudo isso afeta tudo, tá? Então, seja consistente. A solução, né? A solução é o seguinte: quando a gente tá cobrando a regra, tá colocando a regra, olha, você tem que sentar com seu filho, com sua filha e falar, olha, a regra é essa. E aí você sentou, falou, chamou a atenção para a regra da casa e aí o que que aconteceu? Aquela criança, ela quebrou aquela regra, então gerou uma consequência, tá? Olha só, você quebrou a regra, agora vai gerar uma consequência e depois vem a punição, né, da consequência de ter quebrado a regra. Então, o que que vai acontecer? Você falou para sua criança que ela quebrou a regra X? Ah, você desrespeitou o professor na escola. Agora tem a consequência. A consequência de ter desobedecido a professora na escola é o seguinte: é que na nossa casa não é permitido desobedecer o professor na escola. Agora eu quero saber de você, o que que aconteceu? Aí a criança vai tentar explicar o que que aconteceu, por que que ela desrespeitou o professor. E aí você vai Aí a criança vai falar, eu fiquei nervosa, porque um coleguinha me estressou, porque a professora pediu para eu fazer uma coisa que eu não gosto, enfim. Então a criança vai explicar, deixa a criança falar, tá? E aí, quando a criança falar o que que aconteceu, aí você vai falar assim, você vai dar chance, claro, né? Fez uma vez, vai dar uma chance. Só não pode dar chance várias vezes, né? Então o que que vai acontecer? Você vai ser bem clara e específica com essa criança, com o seu filho, com sua filha. Você vai falar assim: olha, você acabou quebrando uma regra muito séria aqui, que a gente não trata as pessoas, os professores dessa forma, né? E então você vai ter que arcar com as consequências. A professora, ela não gostou. Então, eu vou pedir para que você escreva um pedido de desculpa para sua professora, tá bom? Vamos conversar com a professora e você vai colocar que você estava bravo no momento, que você errou, que você não deveria ter feito isso e que na nossa casa a gente não faz isso. Entende aí como é muito mais profundo para a criança? A criança ela não vai querer passar por isso de novo. Ela vai pensar duas, três vezes antes de cometer qualquer erro na escola, qualquer ato de desobediência, porque ela vai ver que a consequência dá muito trabalho, sabe? Dá muito trabalho. Então, quanto mais você ser muito específico para sua criança, mais obediente ela vai ser, porque ela vai
Não, ela não vai te obedecer porque você é o pai ou a mãe dela, ela vai te obedecer porque você é clara, você é específica, você é direta com sua criança, entendeu? Então é isso. E aí, passou aquele período dos 20 dias em que você colocou as regras e as consequências, e até deu punição, porque precisou, para poder colocar ordem na casa, ordem na vida de cada criança e adolescente da sua casa, o que que vai acontecer? Aí vai chegar um momento que você vai falar uma vez só, e ele e sua criança, ela não vai pensar duas vezes antes de te obedecer, ela vai te obedecer. Ela vai te obedecer, entendeu? E agora já estamos finalizando aqui e eu vou deixar aqui para você mais um conselho, mais um passo importante. A consistência, ela tem que ser total. Você não pode deixar que sua criança tome a rédea da sua casa, da casa. Não pode. Então, aplica tudo isso que eu falei aqui na sua criança. Não importa se ela tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, se ela está na primeira infância, segunda infância, terceira infância. Isso funciona até para adulto. Até para adulto, tá? E então, tenha consistência. O segredo é você colocar as regras e cobrar e deixar uma punição para cada regra quebrada. Lembre-se que cada regra que foi quebrada tem uma punição muito séria e específica, tá? Que depois eu vou trazer aqui quais as regras precisam ser colocadas e quais são as punições que precisam ser dadas para cada regra. Porque gerou uma consequência, então, daquela consequência, o próximo passo é uma punição, tá? É, e agora a gente também vai falar, eu vou falar para você do reforço positivo, que é o quinto aqui. Esse reforço positivo funciona da seguinte maneira: você viu que a sua criança, ela entrou ali no ritmo ali que você colocou ela, de ela obedece às regras, ela tá, não tá gerando consequência, ela tá cumprindo com as regras, ela. Ah, sua criança naquele dia foi uma criança maravilhosa, seu adolescente foi maravilhoso. O que que você vai fazer? Você vai reforçar sempre. Olha, olha, você hoje, você cumpriu com as regras direitinho da casa, você fez, você estudou, você acordou cedo. Reforça sempre positivamente aquilo que a criança sempre errou e que agora ela está fazendo da forma certa. Porque aquilo ali vai gerar na vida daquela criança uma satisfação imensa e ela vai até se chegar mais perto de você. Ela vai ficar muito mais próxima de você. Então, quando você for aplicar, não foque só nas consequências e nas punições. Foque também em sempre reforçar. Olha, eu percebi que você agora está sendo mais responsável, né? É, no caso, meu filho, ele se tornou muito responsável com as coisas dele, que era algo que eu cobrava muito. Eu falava, a regra é cuidar das suas coisas, tá? Cuida das suas coisas. A regra aqui em casa é você precisa lembrar de colocar as suas coisas na mochila. E sempre que ele esquecia, eu não ficava atrás dele, falando, você esqueceu isso? Não, eu deixava ele errar. Ele esquecer sozinho. Por quê? Porque eu ia aplicar a consequência. Olha aí, ó. A consequência de você esquecer, ou de você não ficar sendo responsável pelas suas coisas, é que você esqueceu sua garrafa, você esqueceu seu estojo, ou você esqueceu seu casaco. Eu deixava. E aí, por quê? Eu tinha que aplicar a consequência e a punição. A punição é ele ficar sem, entendeu? Sua criança esqueceu uma coisa, ele vai ficar sem sem aquilo. Ou, se ele esqueceu na escola algo dele, ele vai ter que correr atrás. Onde está? Onde é que está meu lápis, que estava com o meu nome? Crianças, elas copiam muito rápido, elas decoram as coisas muito rápido. Então, quando você colocar isso para sua criança, você vai perceber o quão responsável ela vai ser, o quão mais centrada na escola ela vai ser, nos estudos, no dia a dia, ela vai ser. Então,
A punição para a criança que perde as coisas e não cuida das coisas é ficar sem. Aí você vai falar assim com a sua criança: não perde seu lápis, cuida do seu lápis. Porque senão você vai ficar sem. Aí você vai chegar lá e aí vai ter que pedir para todo mundo emprestado. E aí, né? E eu vou deixar acontecer isso. Por quê? Porque você relaxou, você não cuidou. Esqueceu o casaco. Fulano, cadê seu casaco? Tá onde seu casaco? Ah, não sei. Aí vai lá a mãe na escola ficar doida atrás de casaco, e aí fica sem casaco. Não, vai procurar seu casaco, procura lá na secretaria da escola, pergunta ao diretor, pergunta ao faxineiro, pergunta todo mundo, tá? E se a criança fez tudo isso, não esqueceu o casaco, arrumou a mochila direitinho, não esqueceu as coisas, não esqueceu garrafa, tudo, sabe o que que você vai fazer? Você vai parabenizar e falar, continue se esforçando. É isso, tá? Porque mamães, papais, o mundo, ele tá aí. O mundo, ele funciona dessa forma. A gente tem que seguir as leis e as regras, porque nós somos punidos pelo que quando a gente não segue. Nós somos punidos. Então, por que não você não levar essas punições, as consequências e colocar na responsabilidade da sua criança, do seu filho, tá? E é isso que eu quero deixar aqui e espero que você tenha paz, alegria e harmonia no seu lar. E que seus filhos, porque tendo paz, alegria e harmonia no seu lar e muito diálogo, tenho certeza que o futuro do seu filho já está garantido, tá bom? Então, até a próxima aula.